Então agora você vai poder ter o PC do Peperaio na sua casa. Não é exatamente aquele PC que eu uso no dia a dia que eu estou falando, mas sim de uma máquina dentro da realidade da maioria das pessoas. Eu pré-selecionei essas peças que vocês estão vendo aqui, ó. RTX 3060, Ryzen 5 5600, gabinete simples, Watercooled 240 para montar uma máquina PC Pep Edition na Terabyte Shop. Hoje eu vou fazer a rápida montagem dessas peças, os testes práticos para vocês verem como é essa máquina que leva o meu nome e está rodando os jogos da atualidade. Rapidamente vou mostrar para vocês um pouco das peças que eu escolhi ali manualmente na Terabyte, tá? RTX 3060 é simplesmente uma das melhores placas de vídeo que nós temos no mercado ali até a faixa dos R$ 1.600. É uma das mais populares entre os jogadores, tá? 12 GB de VRAM, e esse modelo em particular daí no 3D, ele geralmente é o mais barato do Brasil inteiro, de 12 GB. Às vezes ele aparece na faixa da placa de 8, inclusive, tá? 3 anos de garantia no Brasil. Em breve a gente vai saber a temperatura nesse mesmo vídeo, né? Como é que essa placa se comporta. Também pretendo fazer um reviewzinho dedicado, desmontando essa placa, analisando o projeto interno dela, que é uma coisa que eu ainda não fiz para vocês. Temos aqui, pessoal, uma placa-mãe simples de entrada para o Ryzen 5 5600, que é a A520 da Superframe, tá? A gente vai fazer também em breve um review dedicado dela, onde eu vou analisar todo o VRM, toda a parte elétrica dessa placa para ver como é que é, inclusive, a BIOS dessa placa, a questão de atualização, várias e várias coisas. O ponto é, ela tem características interessantes para quem quer pagar barato e usar ali um 5600, um 5700X, até um 5800X 3D, tá? E temos aqui o 5600, que é um CPU muito famoso entre a galera gamer, é um CPU que tem um custo-benefício muito bom. Você acha ele hoje beirando na casa dos R$800, é um 6-core de excelente desempenho, briga contra o 12400F, até contra o 13400F, dependendo do contexto, tá? E é um CPU que te permite fazer upgrades dentro do M4, então eu posso futuramente para um Ryzen 7, para um Ryzen 9, né? O M4 ainda vive, apesar do M5, o M4 continua muito popular. Temos aqui o gabinete Superframe Star. A Terabyte tem diversos modelos de gabinete, esse aqui é apenas um deles. É um gabinete simples, barato, mas ele tem um airflow legal. Tem 3 fãs na parte da frente, tem frente mesh, filtros de poeira. Tem um detalhezinho legal aqui que a tampa abre que nem uma janela, depois eu mostro para vocês em mais detalhes. Quando tiver ele montado, fica melhor, né? Mostrar ele montado, né? SSD, eu escolhi aqui o NV2. Vocês estão vendo que eu escolho coisas que eu indico muito para vocês nos nossos grupos de promoções. Inclusive, não fazem parte do grupo de promoção ainda, aproveitem grupos de ofertas gerais, grupos de ofertas de hardware, tá? Fiquem de olho aí. Pessoal, o NV2, ele é um dos SSDs mais baratos do Brasil, NVMe de 1TB, tá? Excelente desempenho. Para quem busca aí uma performance acima do SATA, com uma responsividade maior, 3 anos de garantia no Brasil, inclusive, tá? Então eu falei, divulgo muito o NV2, por que não colocar o NV2? Temos aqui como memória o padrão, 16 GB, 3200, através de 2 módulos, então fazendo o dual channel aqui da Superframe, tá? Geio. Então aqui você tem uma quantidade boa de memória para os jogos atuais, para trabalhos recorrentes, tá? Watercooler Isengard, faz muito tempo que a gente mostra para vocês aqui o Isengard. Ele é um watercooler de 240 com iluminação, conforme vocês estão vendo, tanto na bomba quanto nas fãs, tá? Plenamente compatível, inclusive com o update do AM5, do LGA 1700, se um dia eu quiser ir para outra plataforma, ele é compatível. Tem a versão na Terabyte de 120 até de 360, esse 240 é suficiente para um simples 5600, tá? E para acabar aqui, pessoal, uma fonte Gigabyte PB P650B 80 Plus bronze, uma fonte que não é full modular, é uma fonte simples de entrada, porém é uma fonte que tem uma potência legal, muito mais suficiente para atender uma máquina como essa. Bom, pessoal, então aqui está a máquina Pep Edition, disponível lá na Terabyte Shop, que foi quem enviou essas peças que eu participei da escolha junto com eles, porque eu acredito que são peças que
atende à realidade das pessoas aqui no Brasil que querem montar um PC para rodar bem os jogos ainda na resolução Full HD, mesmo títulos mais modernos. Eu vou mostrar para vocês os testes agora, ao mesmo tempo num custo mais baixo que uma máquina, né, high-end e tal, que 10 mil, 15 mil reais, enfim. Então aqui você tem um gabinete que ele é simples, ele é de entrada, mas ele tem um airflow razoável, tem frente toda em mesh, com 3 fãs, com um CFMzinho razoável para fornecer uma ventilação interna. Inclusive o gabinete até facilita a manutenção porque ele abre aqui como uma janela, como eu mostrei para vocês, né? O water cooler também dá conta com muita folga do Sync 600, posso até colocar um CPU melhor aqui como um Sync 700X, um 5800X 3D, que ele vai ficar com uma condição legal ainda, tá? A placa-mãe ela é básica, não é uma placa voltada para overclockers, para entusiastas, tá? A BIOS dela é muito simples, eu vou falar um pouco mais sobre isso no review dedicado da placa-mãe, mas para um usuário comum, cara, que não vai ficar entrando muito na BIOS, ela atende o mínimo necessário, básico, para você poder utilizar os recursos aqui do seu processador, da sua placa de vídeo, ok? Em relação aos testes, então, pessoal, eu comecei aqui em um game muito popular, que é o CS2, né, recém-lançado, que é uma atualização do CSGO, rodando ali em Full HD, no mínimo, a gente observa ali um frame rate razoável. Você vai ver que o uso de GPU fica sobrando, porque o processador não consegue trazer tantos quadros a mais. Diferente do CSGO antigo, aqui você tem um frame rate que fica abaixo dos 300 quadros, que era meio que uma meta das pessoas por lá. Essa aqui é uma engine nova, mais pesada, e eu fiz questão de fazer o teste no Overpass, que é um mapa bem pesado, é o mais pesado que tem aqui no CS2, salvo engano, tá? Ainda assim, pessoal, 241 quadros, tá vendo que depende do momento, o FPS está bem acima, cara, tá rodando muito bem, cara, não tem muito o que comentar. A gente vê em relação ali, às temperaturas da GPU estão muito boas, a temperatura do CPU, cara, 45 graus, tá lá embaixo, o clock dele tá 4,450, apenas 200 MHz a menos que o Sync 600X, por isso que ele tem um excelente custo-benefício, o clock dele fica muito alto, e ainda pode fazer um overclockzinho caso você queira, ok? Indo aqui agora para Cyberpunk 2077, esse é um jogo mais pesado, né, um AAA, aí a gente vê que em alguns momentos o FPS cai um pouco abaixo de 60, mas nada preocupante. A gente vê que o uso da GPU já fica mais utilizado, dependendo do momento bate ali próximo dos 100%, a gente vê que o frame rate vai dando uma oscilação, porque de fato é um jogo, olha só a utilização do processador, batendo 80% em alguns momentos. A física do jogo é bastante pesada por aqui, tá? Ainda assim está rodando com uma boa estabilidade, com frame time liso. Nesse caso aqui eu coloquei o jogo com o gráfico no Ultra em Full HD. Só que aí eu precisei ligar o DLSS no modo qualidade, que funciona muito bem, é um recurso que você pode utilizar sem problema, que você não vai ter perda de qualidade de imagem. Está muito bem otimizado o DLSS depois de tantos e tantos anos funcionando. Dá para ficar sem o DLSS? Dá. Só que aí eu teria que rodar no Full HD alto. Então eu falei assim, vamos rodar com os gráficos mais pesados e ajustar o DLSS, que usa a inteligência artificial, um recurso presente na placa, para aumentar o frame rate ao mesmo tempo que mantém uma qualidade de imagem muito boa, tá? Vindo aqui agora para outro jogo muito pesado, cara, que é o The Last of Us, tá? Esse jogo ele foi lançado esse ano, veio cercado de problemas. Ele, ao contrário do que as pessoas pensam, apesar do jogo original ter sido lançado lá em 2010, eu não lembro agora o ano que foi lançado, mas ele foi lançado para o PlayStation 3, tá? E depois veio para o PlayStation 4, uma versão remasterizada, e agora para a versão do PlayStation 5, que é a mesma que está no PC. Não é o mesmo jogo do PlayStation 3, tá? É a mesma engine que foi feito, ou a versão para PlayStation 5. Então é uma engine bem mais polida, com gráficos bem mais pesados em relação à versão original. E isso se traduz em gráficos bonitos que tem o jogo. Agora, após os patches, ficou muito legal. A gente vê que a gente consegue manter uma média muito boa, tá? O uso de VRAM da placa está bem adequado para a quantidade que ela tem. A temperatura dela já está ali 73 graus, é um pouco acima do que estava, porque agora está usando o máximo da GPU. Inclusive, todos os testes foram feitos com o gabinete com a tampa fechada, tá, pessoal? Temperatura do CPU muito boa, com uma boa margem ainda para você ficar fazendo algumas coisas de fundo, né? Como eu falo para vocês, o i5 e o Ryzen 5 serve para você jogar. E aqui no caso eu coloquei em Full HD alto, tá? O Ultra ficou um pouco pesado para rodar esse jogo, tá? E eu coloquei o DLSS no modo qualidade para ele deixar uma margem um pouco maior acima dos 60 quadros.
Em momentos internos fica até bem mais tranquilo, em momentos externos às vezes cai um pouco o frame rate, então eu preferi colocar no DLSS qualidade. Aí é uma escolha que você pode fazer caso você queira desabilitar, reduz aí uns 10, 15 FPS ao tirar o DLSS, tá? Mas no modo qualidade tem funcionado muito, muito bem. Vindo aqui agora para Resident Evil 4 Remake, pessoal, essa engine aqui, a RE Engine, ela é uma engine que já foi utilizada em outros games, ela é uma engine bem polida, que não pede hardwares tão poderosos, mesmo no preset que eu estava utilizando aqui, com o preset Ray Tracing do jogo, em Full HD, a gente consegue um FPS muito bom, tá? Então ali com muita margem para rodar, VRAM sobrando, CPU sobrando, GPU está no talo, está entregando tudo que ela pode nos oferecer. Então de fato rodando muito bem. A gente vai ver cenas ali bastante intensas, onde eu começo a disputar contra os ganados ali embaixo. Na parte que estoura o portão aparece vários ali, aquele bicho maior ali com aquele martelo, né? Aí eu começo a fazer uma baguncinha com as granadas, ó. Então enfim, rodando muito bem, frame time lisinho que nem uma manteiga, tá? E só um detalhe interessante, pessoal, aqui é uma recomendação de um PC, uma sugestão minha. Mas você pode na Terabyte, Lucas, eu queria montar com a 4060. Você pode na Terabyte montar um PC parecido com esse e trocar a placa de vídeo. Ou trocar o SSD, ou trocar a fonte, memória, enfim. É apenas uma configuração, mas na Terabyte você pode montar o PC que você mais achar interessante, tá? Conforme o seu orçamento estiver disponível. Temos aqui também o Alan Wake 2, esse aqui que ganhou aqui entre os melhores jogos do ano, né, junto com o Baldur's Gate 3, a gente está ali rodando na média dos 50 quadros, o jogo ele é muito bonito e muito pesado, tá? Essa engine está muito bonita, apesar do jogo estar meio escuro, não dá para enxergar tanto. Nesse caso aqui, pessoal, foi o jogo que eu mais tive dificuldade, eu precisei colocar no médio, tá? Realmente o jogo tem gráficos que pedem isso daqui, tá? Médio com DLSS no modo qualidade. A gente faz um frame rate jogável, tá? Em cenas internas a gente vê que ele faz ali próximo dos 60 quadros. Em cenas externas ele cai um pouquinho para 50. E em momentos daqui quando a gente está nas cidades, geralmente é mais leve lá. A floresta do jogo é muito pesada, só que você não fica o tempo todo na floresta, tá? Então ainda assim eu considero uma configuração razoável para você jogar o game, tá? E o DLSS, ainda mais à noite, cara, é imperceptível qualquer tipo de probleminha que você eventualmente venha perceber, tá? Um detalhe interessante, esse jogo ele tem o Frame Generator, então se você tiver, por exemplo, a 4060, você consegue ganhar muita performance ao ativar o Frame Generator, que é o recurso que não tem aqui no caso na 3060, tá? Aí você pode escolher uma outra placa de vídeo caso você prefira. Pessoal, aqui nós temos o Plague Tale Requiem, um jogo bastante pesado, considerado de nova geração, afinal não tem no PlayStation 4, no Xbox One, tá? Só no PlayStation 5, Xbox Series e obviamente PC, rodando em Full HD alto, tá? Nesse caso não foi preciso colocar o DLSS, embora acabe ajudando. Eu utilizo todos os jogos que eu tenho porque funciona bem, tá? Hoje está bem pacificada essa questão. E mesmo cenários densos e muito abertos, conforme a gente está vendo agora, o frame rate continua muito, muito estável. Olha o frame time como tá lisinho, cara. Então a gente consegue jogar perfeitamente esse jogo. E esse jogo é muito lindo, recomendo que joguem, cara, vale muito a pena jogar o Plague Tale Requiem. Agora já acha promoções direto dele também. Então mais um game e uma engine diferente. Observe que eu estou pegando diferentes engines, né, para poder mostrar para vocês como anda esse setup em 2023, virando aí para 2024, né. Para finalizar, vamos de Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 é complicado, pessoal, mas deu para rodar relativamente bem aqui Lords of Fallen em Full HD alto, com DLSS na qualidade, para a gente ter uma margenzinha um pouco melhor acima dos 60 quadros em momentos mais intensos, tá? O jogo é pesadíssimo, dá trabalho para rodar, de vez em quando dá uns spikes ali, mas nada muito preocupante. Mais adiante a gente tem uma batalha ali contra um boss, o Otto, né? A gente vê que a gente consegue manter um frame rate legal, apesar de um ou outro spike que dá em algum momento, mas dá pra você jogar sem grandes problemas. O jogo ele realmente tem esse probleminha com o stutter, dependendo do hardware que a gente tá falando. Você vê que às vezes eu dou umas espadadas, aparecem uns stutters ali, mas isso tende a diminuir conforme você vai jogando por mais tempo o game. Ele vai carregando os shaders do jogo e vai ficando mais tranquilo. Afinal, tá sobrando hardware, no caso do processador, no caso da VRAM e memória RAM também, tá dando conta perfeitamente. Pessoal, então é isso.
Eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo do PC que eu escolhi para trazer para vocês, disponível na Terabyte Shop. Você pode optar por comprar ele, optar por montar um full custom, a sua livre escolha. É uma máquina boa. Hoje flutua o preço entre 4.000 a 4.200, depende das promoções que tem, porque as peças vão caindo conforme o momento, tá? E sempre que tiver disponível um cupom de desconto, preço promocional, eu vou estar divulgando para vocês e mantendo atualizados os testes dessa máquina. Eu espero que você tenha gostado. Um feliz ano novo, um feliz Natal para vocês. Acho que esse vídeo vai ser postado talvez antes do Natal, mas um feliz ano novo e um ótimo 2024 para todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado. E o link do PC está na descrição para quem quiser conferir. Valeu, tchau, tchau.